Muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco para falar de um tema que interessa a toda a sociedade pelo profissionalismo. Bom dia. Bom dia, Marcos Aurélio, bom dia, Duda. Bom dia, Isa. Bom dia, quem está assistindo. A gente, na Paz e Freitas, né, que é composta por mim e por minha sócia, Cíntia Freitas, que é engenheira, a gente sempre assumiu o compromisso de tratar o cliente de pessoa para pessoa e não de empresa para pessoa, né? Então, de uma forma bem humanizada, né? Exato, porque assim, além de tudo somos primas e sempre fomos amigas. Então, a gente entende que essa pessoalidade com o nosso cliente também é importante. A gente trabalha numa área que a gente precisa ter a confiança do nosso cliente. A gente precisa que nosso cliente tenha confiança de se abrir. Principalmente na minha área, minha arquitetura, que eu preciso conhecer a fundo o meu cliente. Então, eu preciso que esse cliente tenha confiança em mim, se abra, né? Então, por isso a gente sempre trata nossos clientes como amigos. E grande parte deles realmente se tornaram amigos, né? Todo mundo que a gente faz negócios, graças a Deus, sempre se abriram. Eu conversando com o Marcos, né, me apresentando, falando um pouco mais sobre como eu trabalho, uma das coisas que é um ponto fundamental no meu trabalho é fazer o briefing logo quando o cliente me contrata. Justamente para que eu entenda um todo sobre o cliente. Minha arquitetura não é aquela arquitetura que você vai olhar e vai dizer, esse projeto foi Isa que fez. A minha ideia de arquitetura é justamente que meu projeto, seja ele comercial, seja ele residencial, corporativo, tenha a cara do meu cliente, né? Então, que as pessoas que entram ali naquele local digam, poxa, tá a sua cara. Representa você. Né? Representa você. E no quesito comercial e corporativo, não só tem que representar meu cliente, como também tem que representar o cliente do meu cliente. Aquele cliente dele tem que se sentir do jeito que ele quer que se sinta, seja confortável, seja animado, seja mais calmo. Então, tudo isso faz parte da arquitetura, né? A arquitetura não é só o visual. A arquitetura mexe com todos os sentidos, mexe com o sentimento humano. E os sentimentos humanos a gente só sente quando todos os nossos sentidos são afetados, né? Então, é o olfato, a visão, a audição. Então, tudo isso a gente tem como englobar na arquitetura. O que você está nos dizendo, e foi isso que me chamou a atenção, é o seguinte: quando você olha para uma obra, para um prédio, para uma casa, é natural dizer o seguinte: aquilo ali é fulano de tal, é o arquiteto fulano de tal. Aquilo ali é Niemeyer. Aquilo ali é fulano. É obra de fulano. É obra de fulano. Mas quando se trata de um escritório, de um projeto comercial, você está dizendo que é para as pessoas olharem e falar o seguinte: aquilo ali é a cara do proprietário, que recebe o cliente dele, mas também é a cara do cliente. Como é que você consegue fazer isso? Então, justamente no briefing, né? Cada profissional tem uma personalidade de cliente. Lógico que tem lojas, tem escritórios que atendem mais de um tipo de cliente. Certo. Só que, por exemplo, exemplos bons disso, exemplificando aqui, é o borboletário, por exemplo. Chamou a atenção muito fortemente sobre o borboletário. Tem muita gente curiosa para saber o que é o borboletário. Marcos Aurélio fez uma propaganda desse borboletário na sexta-feira, que você não tem noção, Isa. A Eu dona tô do doida pra saber. A dona do borboletário vai dizer pra gente aqui o que é na sexta-feira. Tá marcado, não é? Tá marcado. Sexta-feira, Andressa Coutinho estará aqui E conosco. ela tá aqui, ó. Já está acompanhando aqui, né? Ela vai nos dizer o que é. Como é que ocorreu com o borboletário? Então, tanto o borboletário quanto a overall main story, são duas vertentes totalmente diferentes, né? Porque uma, em teoria, é para englobar mulheres, que são mais adeptas, vamos dizer assim. Certo. Só que também engloba homens, né? Andresa atende homens e mulheres lá dentro. Isso. E a ideia do borboletário, quando Andresa e Silvana vieram até mim, eu lembro que eu costumo, quando os clientes chegam até mim para dizer, Isa, tá, vamos marcar o briefing. Agora eu só tenho esse horáriozinho. Não. Tem que ser com tempo, com calma. Lógico que pode ser uma reunião que demore meia hora, uma hora. É raro, acontece, mas pode ser. Mas também tem briefings que demoram 2, 3 horas eu conversando com o cliente. Porque você quer captar exatamente o perfil. Eu preciso captar. E assim foi com Andresa e com Silvana.
né, Andresa me trouxe a ideia de que ela queria desmistificar totalmente o que é o borboletário. Ela vai nos dizer sexta-feira. Exato. Então, a Andresa queria desmistificar a área, né, que quando você... Andresa, eu vou dar um spoilerzinho, porque não tem como eu falar no assunto sem... Ela tá dizendo aqui, ó, marcadíssimo sexta-feira, viu? O borboletário é uma boutique íntima, né, que ela faz questão que seja chamado de boutique íntima, e ela queria que fosse algo mais leve, romântico, que trouxesse acolhimento para quem entrasse lá, né? A Andresa também é terapeuta de sexualidade e relacionamento, então muitos dos clientes dela vêm dali também, né? De quando chega para entender um produto, se sentir confortável de conversar, trocar essa ideia, de passar na frente, não se intimidar e entrar. Mas que ao mesmo tempo fosse uma loja que trouxesse uma privacidade, mas sem deixar aquele negócio obscuro, né? Então eu sugiro para quem tenha interesse em conhecer um pouco mais do projeto, vá lá, né? Fica ali na 13. E nessa conversa com a Andresa, a gente conseguiu captar a ideia, né? E fez do borboletário algo bem romântico, bem sutil. Você entra, parece que você tá dentro daquelas boutiques em Paris, né? E é uma boutique íntima. E é uma boutique íntima. Agora você exato. me falou também de uma outra situação em que a pessoa pediu um orçamento. E você foi, fez o orçamento e ela foi cotar com mais duas. E ela virou para você e disse, olha, eu não tenho nesse momento condições de arcar com o projeto que você me apresentou. Mas também não farei com as outras duas, porque eu gostei do seu. Foi isso mesmo? Foi sim. Foi uma referência que eu recebi de uma colega. E aí é um casal, né, da igreja dela e que estavam precisando muito abrir a loja, né, para ajudar a renda e tal. E eles estavam contando com um crédito que eles iam receber. Só que em cima da hora eles perceberam que não iria. E aí falaram para mim, olha, eu não, infelizmente, eu não vou poder fechar com você, né? A gente pegou também outros orçamentos, ficaram mais baixos, mas a gente realmente gostou de você. E por isso a gente não vai fechar com ninguém. Porque se a gente não pode fechar com você, a gente não vai querer fechar com ninguém. Sim. Porque senão a gente vai ficar naquela ideia de que se a gente não gostar, foi porque não foi com você. E aí preferiu... E aí, o que é que você fez? Então, aí quando eles iam desistir, eu falei, o que é que a gente pode fazer? Eu posso dar a consultoria para vocês, né? O que seria a consultoria? A consultoria seria... Eu vou fazer com vocês um briefing, só que muito mais otimizado, né? Então, dei as informações para ele pelo WhatsApp. Tá aqui o que é que eu preciso de vocês. Matutem, tragam para mim e aí a gente senta. A consultoria, a gente vai sentar, vocês vão me dizer o que é que vocês precisam. Eu tenho aqui meus materiais, minhas amostras, e aí juntos a gente vai te direcionar. Ao invés e aí, quando de eles você sentaram lá... desenvolver o projeto profissional, arquitetônico... Todo detalhado. Exato. Você prestou uma consultoria. O valor ficou menor. Exato, né? Por hora. Por hora, consultoria por hora. Exato. E aí, mas eles ficaram satisfeitos. O quê? Quando a loja inaugurou, eles postaram, a gente também tem no nosso Instagram, e ficou realmente parecendo como se a gente tivesse feito o projeto. E eles estavam sentindo tanta confiança em mim que eles, na consultoria, eu acho que foi um dos clientes que menos me deu trabalho em relação a dizer assim, faça isso. Não, se eu dissesse boca de forno, eles já iam lá e não faziam nada que fosse uma vírgula diferente. Já trazia o salgadinho pronto. Exato. Né? Forno pronto. Exato. E saiu perfeito. Saiu perfeito. Então a gente também tem esse produto, porque assim, a gente entende que a arquitetura não é um luxo, não é. Lógico, tem toda Muita gente tem o glamour isso por na trás. cabeça. Muita gente Isso. acha que não vai contratar um arquiteto porque assim, primeiro acha que é um preço absurdo. Acho que é muito caro. Acho que é muito caro. Dá para desmistificar isso? Dá. A arquitetura tem seu lado caro. Não dá pra dizer que não tem. Dependendo do projeto. Tem, exato. Só que eu brinco com os meus clientes dizendo que seu bolso é meu guia. Então, assim, se você quer gastar muito, seu bolso é meu guia. Perfeito, já gostei disso. Então, se você quer gastar muito, vamos gastar muito, lógico. Mas se você tem um orçamento ali mais fechado, vamos trabalhar com esse orçamento. E aí é nisso que a gente entra com a consultoria. Para pessoas que realmente... Lógico, o projeto não é algo barato.
trabalhar com essa parte de interiores não é barato, com arquitetura de modo geral, com construção de modo geral não é barato. Normalmente se pensa em contratar um arquiteto quando você vai construir um imóvel. Mas é possível reformular, remodelar, colocar um imóvel que a pessoa já habita? É possível fazer isso? Lógico que é. O que é bonito não é bonito para sempre, né? Então, a gente tem que remodelar. Então, ao longo do tempo, a gente precisa fazer esses reparos. Seja na parte de reforma mais simples, por exemplo, eu usei até esse exemplo com você de uma pessoa ao longo dos anos. Tem aquelas pessoas que querem dar aquela recalchutada de fazer cirurgia, de se remontar e parecer uma nova pessoa, que isso na arquitetura de interiores a gente faz também, essa reforma de você tem um imóvel, já tem uns 10, 15 anos que você fez, que você ambientou e você quer mudar totalmente. Que você trabalha. Aí eu faço, exato, seja que você mora, seja que você trabalha, seja sua loja, escritório, enfim. Como também tem aquelas pessoas que só querem tirar um orguinho aqui, um negocinho aqui, e usar só uma maquiagem. Exato. E isso a gente faz também. Então, como eu te disse, todos os meus projetos são personalizados. Seja do mínimo que você queira mexer a toda a reforma. Então, quem me guia é o meu cliente. É a necessidade do meu cliente, é o gosto do meu cliente, é o cliente do meu cliente. Então... Isa, me encantou muito a forma como eu vejo nos seus olhos esse encantamento pela profissão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha dessa profissão por você. Não foi eu que escolhi assim, a arquitetura que me escolheu, de verdade. Tanto a arquitetura que me escolheu, quanto o nicho que eu trabalho, de arquitetura de interiores, que também me escolheu. Né? Eu venho de uma família que só tem contadores, né? Meu pai e meus irmãos são todos contadores. Minha mãe é economista. Eu sempre gostei dessa área, só que eu não queria ser mais uma dentro de minha casa, de ficar ali na barra da casa só de meu pai. E aí, por causa do teste vocacional, eu acabei escolhendo arquitetura. Vamos. E fui. E foi a vida que foi me levando ali. No final do curso, acho que eu já estava no 7º período, foi quando eu realmente me encontrei e me apaixonei pela arquitetura. O que é que fez você se encantar? O que fez eu me encantar foi quando eu escolhi realmente o tema do meu TCC, que foi sobre Afonso Eduardo Reis, que é a parte de habitação popular e urbanismo, né? Então, esse arquiteto, que é da época lá de 1960, né, parte do modernismo e tal, ele tinha essa ideia de englobar a arquitetura como um todo, né? Então, pegar a beleza e trazer funcional. Tem um conjunto habitacional lá no Rio de Janeiro, que foi um dos que ele fez, que fez me apaixonar por arquitetura, que englobava a parte habitacional, né, os prédios, os apartamentos habitacionais, mas no próprio condomínio, no conjunto, tinha a escola, tinha o clube, tinha o mercado. Então, fazia com que aquelas pessoas de baixa renda tivessem acesso ao todo, né? Porque o condomínio, o conjunto habitacional fica em São Cristóvão. Dali, para eles irem para qualquer área de lazer, eles perdiam o dia todo, né? Não são pessoas que tinham condições de ter carro e tal. Então, aquilo me encantou muito. E foi isso que foi o tema do meu TCC. E aí eu me apaixonei por essa área. Só que aí eu sou uma pessoa que não é muito adepta à política. E é uma área que aqui na cidade da gente, a gente precisa ou fazer licitação, ou fazer concurso público, que também não era uma área que eu me aproximava muito. E aí eu comecei a trabalhar com o que vinha. E o que vinha passou a vir essa parte de interiores. E aí com a experiência, com conhecer pessoas, com ter essa aproximação, aí eu me apaixonei também pelo que eu faço hoje. Não me vejo fazendo outra coisa. 8 horas e 2 minutos. Isso. Para encontrar você, o seu Instagram? Meu Instagram é izinhapaz.arquitetura e @Paz e Freitas. Paz e Freitas. Muito bem. Obrigadíssimo. Obrigada a Muito vocês obrigado pela pela sua atenção. participação conosco.